O que eu falei sobre os facilitadores da escola bíblica vale para os pastores também. Você orou essa semana? Deus fala comigo através do pregador dessa noite? Irmãos, se você quer ser agraciado pelos dons do Espírito Santo, ore pelos conservos, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de grupos familiares, líderes de ministérios, porque Deus usa cada uma dessas pessoas para te abençoar, e nós vamos nos abençoando mutuamente no exercício dos dons. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor pela vida do pastor Pedro, nessa noite na qual ele trará a exposição da Tua palavra. Use o Teu servo com poder e graça. Seja o Teu Espírito Santo, ó Pai, falando através do Teu servo, e que Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, e que ninguém saia daqui sem ser tocado pela Tua palavra, sem ser convencido pelo Teu Espírito. Nós Te louvamos pela instrumentalidade do pastor Pedro, clamamos a Tua bênção sobre a vida dele, sobre a vida da sua esposa, sobre a vida do seu filho. Que o Senhor continue derramando graça sobre essa família, capacitando ministerialmente essa família para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe, meu querido. Boa noite, irmãos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero agradecê-los pelas orações que vocês fizeram por mim, pela minha esposa. Nesse tempo que a gente deu uma sumida, a gente não estava servindo a igreja local, mas a gente estava servindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. A gente viajando, apresentando o projeto. Nós viajamos 2.400 quilômetros, então a gente rodou bastante para fazer aquilo que Deus nos pediu para fazer. Continue orando por nós, para Deus nos abençoar. Conseguimos, com a graça de Deus, e uma alegria muito grande, nós conseguimos evangelizar um grupo de refugiados aqui no Brasil, haitianos, venezuelanos e afegãos também. Foi muito importante, foi um tempo abençoador que Deus nos deu. E ficar perto desse povo, para nós, tem queimado muito nosso coração. Então, Deus deu essas experiências para nós. Então, continue orando, para que a gente possa continuar levando a palavra de Deus. Vamos ficar de pé, vocês ficaram muito tempo sentados, só para a gente ler a Bíblia. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, até o versículo de número 25. Tiago, capítulo 1, os versos 19 até o versículo de número 21, diz assim a palavra do nosso Deus. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, semelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Até aqui, né? Empolguei na leitura. É até aqui, pode sentar, queridos. Esse é um texto muito bom. É um texto que nos convida a viver a prática daquilo que nós temos ouvido. E nós estamos nesse mês de aniversário da nossa igreja, comemorando o aniversário, cujo tema da nossa série é o quê? Uma igreja que adora. Uma igreja que adora é uma igreja que pratica. Uma igreja que pratica, queridos, é uma igreja que, ao ouvir a palavra de Deus, ela não só preza para que a palavra de Deus seja pregada com fidelidade,
mas é uma igreja que, ao ouvir a palavra de Deus sendo pregada com fidelidade, ela tem disposição de obedecer. Quando nós estudamos a teologia reformada, alguns pré-requisitos são nos colocados pelo calvinismo, como uma igreja sadia. O que seria uma igreja sadia do ponto de vista calvinista? É uma igreja que prega a palavra de Deus, é uma igreja que ministra os sacramentos do Senhor de forma correta, e é uma igreja que exerce disciplina eclesiástica na igreja. Não deixa os membros viverem da forma que quer, mas na palavra do Senhor admoesta, na palavra do Senhor exorta, na palavra do Senhor disciplina. É verdade essas três realidades, mas eu quero acrescentar mais uma realidade. Uma igreja que ouve a palavra de Deus e não pratica, nós vimos aqui no texto que não tem proveito nenhum. Uma igreja que participa dos sacramentos do Senhor e não pratica, nós vimos que não tem proveito nenhum. Uma igreja que recebe a disciplina e não sabe por que está sendo disciplinada, não tem proveito nenhum. Na verdade, a ovelha só aceita a disciplina se ela está disposta a obedecer à palavra de Deus. E eu quero deixar para vocês aqui 3 verdades sobre uma igreja que adora, que é uma igreja praticante. Uma igreja praticante. Então, o tema do nosso sermão nessa noite é uma igreja praticante. Sem mais delongas, queridos, olhe comigo no versículo, então, 19 até o versículo de número 20, que diz o seguinte: sabei, pois, essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Queridos, o que é uma igreja praticante, então? Em primeiro lugar, é uma igreja que recebe a palavra de Deus. Então, guarde no seu coração. Uma igreja praticante é uma igreja que tem disposição para receber a palavra de Deus. Quando nós olhamos esses versículos, nós cutucamos nossas esposas, nós cutucamos nossos maridos, nós cutucamos os nossos filhos. Está vendo? Você precisa ouvir mais, você precisa falar menos, você precisa reagir menos. Mas, primeiramente, embora esse texto nós podemos aplicar ele dessa maneira também, o que Tiago está dizendo para nós aqui, escrevendo essa carta primeiramente para os judeus da sua época, é de que nós, a igreja, precisamos ter a disposição de receber a palavra de Deus como, olha lá no versículo 19, todo homem seja pronto para ouvir, receber a palavra de Deus. Às vezes, nós tendemos, principalmente na sociedade que nós vivemos hoje, nós queremos falar, nós queremos dar a nossa opinião, nós somos pouco ouvintes da palavra de Deus, mas nós queremos falar muito da palavra de Deus, mas uma igreja praticante é uma igreja que ela para ouvir aquilo que Deus está falando, ela quer considerar aquilo que Deus está falando. A palavra que pronta a ouvir é uma palavra de rápido, ou seja, é uma igreja que, aonde tiver palavra de Deus, ela quer estar, aonde estiver ensinando a palavra de Deus, ela quer ir, aonde estiver falando sobre a palavra de Deus, ela quer participar. É isso que Tiago está tentando trazer aqui para a igreja. Antes de nós sermos prontos para ouvir a nossa esposa, os nossos filhos ou outras autoridades, a Bíblia nos convida a passar pelo processo de ouvintes. Por quê? Quando nós invertemos as coisas, nós falamos cedo demais, queremos dar nossas opiniões sobre as Escrituras e acabamos dando burros na água, né? E aí, olha o que o versículo continua. Tardio para se irar. Você já ensinou alguma coisa para alguém? Eu tive uma experiência recentemente, e aí uma pessoa virou para mim e falou assim, olha, nós temos que fazer a nossa parte para garantir a nossa salvação, não é, Pedro? Aí eu falei, não é. Eu falei, não é. Aí ele falou, como assim não é? Eu falei, a salvação não é merecimento, a salvação é pela graça, é Deus que nos dá. Então você está me dizendo que se um assassino então se converter, ele vai para o céu? Eu falei,
estou dizendo isso mesmo, o assassino escolheu. Mas eu não concordo com isso. Se a Bíblia está falando isso, eu não concordo. Ela se irou contra Deus. Ela se irou contra a palavra de Deus. Ela se opôs contra a palavra de Deus de forma imediata. Essa pessoa que eu estava conversando, ela estava boa para falar. Ela estava boa para se irar. Mas ela não estava pronta para ouvir. Tem coisa, queridos, que vocês vão ouvir sobre a palavra de Deus, e existem algumas doutrinas difíceis de nós entendermos, mas com o tempo Deus dá a graça para nós entendermos. Por exemplo, a doutrina da predestinação. Os irmãos que saíram recentemente, né, do curso de primeiros membros, de discipulado 1, esses irmãos que passaram, alguns não entendem muito bem essa doutrina, mas se submetem à palavra, querem ouvir mais sobre o assunto, querem ponderar no seu coração, e não querem ser rápidos para falar, e muito menos rápidos para se irar. Tiago está dizendo, mesmo que você não concorde com alguma coisa, não fale antes, escute, seja pronto para escutar, seja pronto para ponderar. Calma seu coração, não sai falando não. Herege, calma. Vai estudar, vai ponderar, vai absorver, vai ver. Depois que a sua fé estiver bem fundamentada, aí você fundamenta. Aí você dá a razão da sua fé. Aí você usa as escrituras, aí você argumenta. Tiago está dizendo, queridos, uma igreja que é praticante é uma igreja que está pronta para ouvir. É uma igreja disposta a ouvir a palavra de Deus. Não é à toa que Deus estipulou a proclamação do Evangelho como vocês estão aqui agora. Imagina se nós subíssemos aqui para pregar aqui nessa noite e falar assim, fulano de tal, o que você acha sobre esse texto? Aí vai sair um monte de gente falando o que acha sobre o texto. Deus estipulou a pregação para nós estarmos dispostos a ouvir, prontos a ouvir. Uma igreja praticante é uma igreja disposta a obedecer a palavra de Deus. Quando se trata de falar da palavra, quando se fala sobre ouvir a palavra, diminua, queridos, a sua disposição de falar sobre ela. Senta. Em outras palavras, Tiago está chamando a igreja a ser uma boa aprendiz. Uma boa aprendiz. É difícil ensinar alguém que quer falar. É difícil ensinar alguém que já é dono da verdade. É difícil falar sobre as coisas de Deus para alguém que já acha que sabe todas as coisas. Tiago está dizendo, quando alguém falar, abaixa a orelha, né? Escuta, senta, pondera, ouça. Aonde a palavra de Deus está sendo ensinada, seja pronto para ir lá. Queira conhecer mais e esteja disposto a ir mais. É um grupo familiar, eu vou, é na igreja, eu vou, é um culto fora do comum da igreja, eu vou, é o Conexão Jovem, eu vou. O que está acontecendo? Aonde está ensinando a palavra de Deus? Lá eu vou. Uma igreja que adora a Deus é uma igreja que está pronta para se deixar ser ministrada. É uma igreja pronta para ouvir. Nos tempos como os nossos hoje, queridos, como está seu coração? Você quer falar ou você quer ouvir? Você quer discordar ou você quer ouvir o que o outro tem para falar? Uma igreja que pratica é uma igreja que está disposta a receber a palavra de Deus. Olhe comigo também no versículo de número 21. Portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Uma igreja praticante é uma igreja disposta a receber a palavra, como nós também lemos na parte B agora desse versículo,
Uma igreja praticante é uma igreja disposta a santificar-se por causa da palavra. Olha comigo, de novo, no versículo 21. Portanto, porque agora vocês estão ouvindo a palavra, porque vocês estão ponderando a palavra, portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, receba a palavra, tome a palavra no seu coração. Essa palavra, no grego aqui, despojar ou rejeitar, se você estiver com uma outra versão aí, sabe, as esposas vão entender melhor o exemplo que eu vou dar aqui. Sabe quando o marido, porque a gente que é casado, a gente nunca quer a primeira camisa e nem a última camisa. A gente quer a camisa que está no meio. Só que nós não temos a disposição de tirar as camisas de cima para tirar a camisa que a gente quer e colocar a outra camisa em cima de novo. O que a gente faz? Dá certo, gente? Não dá certo. A Bíblia está dizendo que para você alcançar o objetivo de acolher a palavra de Deus, você precisa tirar aquilo que está atrapalhando para chegar lá. Não dá. Na vida espiritual, não dá para você dar o jeitinho de marido, de querer puxar a camisa do meio sem querer fazer bagunça. Você vai fazer bagunça. Tiago está dizendo, você precisa ter disposição de tirar aquilo que impede você de receber a palavra de Deus. Você tem que ter a disposição de tirar tudo aquilo que vai impedir de você viver a palavra de Deus. Uma igreja praticante, queridos, ela recebe a palavra através do seu ouvido, ela é um aprendiz da palavra, mas uma igreja praticante é uma igreja que retira aquilo que impede ela de receber, de acolher a palavra. Para você ouvir bem, você precisa tirar a cera do ouvido, não é verdade? A gente precisa de vez em quando fazer uma limpezinha lá, aí você fala, estou até ouvindo melhor. Se nós somos ouvintes, aprendizes, nós queremos aprender, temos à disposição. O que Deus está ensinando na palavra dele, eu quero aprender. Essa disposição rápida, essa disposição do coração, nós também precisamos estar dispostos, como a igreja do Senhor Jesus, de retirar, de despojar, de rejeitar aquilo que tem nos atrapalhado de acolher a palavra. Querido, se você continuar dizendo que está recebendo a palavra e não está tirando nada do seu coração, isso não vai dar nada que presta. Para a Bíblia ser acolhida, para a palavra de Deus ser acolhida, coisas precisam sair da sua alma. Práticas precisam ser deixadas para que você possa acolher a palavra de Deus. Acolher também, na ideia do grego, é você pegar aquilo e falar assim, agora é meu, agora faz parte de mim, agora aonde eu vou, eu levo junto. É quando você ganha um presente, ganha um cachorrinho, aí se puder você toma banho com o cachorro, não é? É só eu, gente? Não? É a mesma coisa. Acolher a palavra, agora essa palavra faz parte de mim. Aonde eu for, eu quero levar ela. O que eu fizer, eu quero que ela esteja presente. Aonde eu frequentar, a palavra precisa estar lá comigo. Eu vou acolher ela, eu vou abraçar ela, eu vou amar ela, eu vou adotar ela. Ela vai fazer parte de mim. Uma igreja que adora a Deus é uma igreja praticante, queridos. Uma igreja praticante, ela fala menos e ouve mais. Ela tem disposição de aprender. É uma verdadeira discípula de Jesus. Ela é mais Maria do que Marta. Ou mais Marta do que Maria, né? Ela quer sentar aos pés de Jesus. Ela quer ouvir o que Jesus tem para ensinar. Mas uma igreja praticante, ela quer tirar aquilo que impede ela de chegar lá no objetivo, de acolher a palavra. Ela quer limpar os ouvidos, tirar as ceras dos ouvidos, porque ela quer ouvir melhor o que Deus está falando. A Bíblia está dizendo, portanto, despojando-vos de toda impureza. De toda impureza. Querido, quando olhamos para alguém
que não tem um apetite especial pela palavra de Deus. Olha, presta atenção no que eu vou falar agora. Quando nós olhamos para alguém que não tem apetite para a palavra de Deus, não está disposto a aprender, não está disposto a submeter, não está disposto a ouvir a palavra de Deus, uma pessoa que não está disposta a abandonar os seus pecados para acolher a palavra de Deus, eu vou dizer duas coisas para vocês. A primeira é, ou não é cristão, não é convertido, ou essa pessoa não converteu, ou essa pessoa não entregou a vida para Jesus, não nasceu de novo, ou essa pessoa vive surda. É uma pessoa surda. Porque Deus fala com a igreja, não fala, queridos? Deus tem falado com a igreja. Deus fala no seu devocional. Deus tem falado através do púlpito dessa igreja. Deus tem falado com tantos homens de Deus, que Deus tem usado para falar, com tantos livros escritos em relação à Bíblia, que tem nos discipulado, que tem nos ensinado a palavra de Deus. Por que que nós permanecemos com a vida da mesma maneira? De duas, uma. Ou não somos cristãos, somos alguém que participa de uma igreja, mas não se converteu, ou você está precisando limpar seu ouvido. É a primeira vez que a Bíblia chama alguém de surdo, geralmente chama os crentes de cegos, né? Gente, tira as escamas dos olhos, não é isso que a Bíblia geralmente usa? Nesse texto, Tiago está dizendo isso. Tire. Se você não está ouvindo Deus falar, se você não está tendo nenhuma transformação com aquilo que Deus tem falado com a igreja, você está surdo ou você precisa se converter. De duas, uma. Uma igreja praticante é o quê? Uma igreja que recebe a palavra de Deus, tem disposição, ela tem alegria, ela busca, ela cava, está chovendo, está com frio, está nevando, está calor, está qualquer coisa, ela quer aprender a palavra de Deus. É acordar de madrugada, é ficar até de madrugada lendo, é alguém que tem sede, é alguém que tem fome da palavra de Deus, tem disposição, porque ela é pronta para ouvir, tardia para falar e tardia para se irar contra coisas que não concorda da palavra. Mas uma igreja praticante também é uma igreja que ela ouve a palavra de Deus, mas é uma igreja que se santifica para poder ter mais sobre a palavra de Deus. Por último, queridos, versículo 22 a 25, nos diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, que não somente ouvintes, enganando-nos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Uma igreja praticante, queridos, é uma igreja que ouve. É uma igreja que recebe essa palavra, é a igreja que santifica. Mas é uma igreja que pratica aquilo que ouviu. Parece óbvio, né? Parece óbvio, mas é óbvio mesmo. Nós devemos praticar aquilo que nós temos ouvido a respeito de Deus. Nós precisamos praticar, queridos. Porque a Bíblia está dizendo que um homem que ao ouvir a palavra de Deus e não pratica, é como participar de um culto como esse e falar assim, o pastor tem razão, eu preciso mudar de vida, eu preciso tomar uma atitude na minha vida, mas saiu do portão para fora e esqueceu do que tem que fazer. A ideia que está por trás de um homem que olha assim no espelho, não é depois que você se arrumou e vê lá que você penteou o cabelo, não. A ideia é que a palavra de Deus mostra quem você é realmente. E quando você lê a Bíblia, ela vai mostrar quem você é.
Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai conhecer a si mesmo. E se você não praticar aquilo que a Bíblia está dizendo, é como você olha para a sua aparência, e fala assim, eu estou cheio de olheira mesmo, o negócio aqui está feio, estou precisando de uma maquiagem, estou precisando cortar o cabelo, precisando escovar a dente, e sai de casa sem fazer essas coisas. Por que muitas pessoas permanecem do jeito que permanecem, né? Por quê? Porque ouvir a palavra de Deus, queridos, só ouvir não vai te beneficiar. Só ouvir a palavra de Deus não vai trazer transformação. Você precisa sair dessa noite com uma decisão. Eu preciso me esforçar mais para praticar o que Deus tem me ensinado na palavra dele. Uma igreja que adora a Deus é uma igreja que pratica. Você é apenas um ouvinte, você está enganando a si mesmo. A palavra enganando a si mesmo, né? Enganando-os, na ideia do grego, é como para quem dirige. Imagina, sabe quando você está dirigindo numa rua e você acha que você está na mão certa, só que aí aparece uma placa do nada dizendo que você está na contramão? É basicamente isso. É como que dirigir na rodovia, só que do lado esquerdo, para aqui no caso do Brasil. Enganando a vós mesmos, achando que você está certo, mas você está conduzindo a sua vida de forma errada. Você está do lado errado da pista. Você está do lado errado do raciocínio certo. É isso que a Bíblia está dizendo. Uma igreja, queridos, que adora, não é uma igreja que só ouve bem a palavra de Deus com fidelidade. Uma igreja que adora a Deus não é uma igreja que participa bonitinho dos cultos e participa da ceia, dos elementos sacramentais. Uma igreja que adora a Deus não é uma igreja que só disciplina os seus membros. Uma igreja que adora a Deus é uma igreja que está disposta a se esforçar, a dedicar tempo para ouvir mais sobre a palavra, a tirar do seu coração aquilo que impede de receber mais sobre Deus, mas a disposição também de obedecer a Deus em tudo. Em tudo. Mais uma vez eu vou falar isso aqui nesse púlpito, queridos. Não se esconda atrás da sua natureza pecaminosa. Não se esconda. A Bíblia nos chama a ser santos como Deus é santo. A Bíblia nos chama a sermos perfeitos como Deus é perfeito. Mas eu percebo, ao conversar com muitas pessoas, é de que nós nos escondemos através da nossa natureza pecaminosa e falamos assim, porque eu sou pecador, né, então eu vou viver dessa maneira mesmo. É difícil, né, porque minha natureza é fraca. Queridos, Deus já nos deu tudo que nós precisamos. Ele já está nos ensinando tudo que nós precisamos. Nós precisamos ser santos como Ele é santo. Nós precisamos buscar a perfeição como Ele é perfeito. É para frente que nós crescemos. É para frente que nós andamos. Você precisa ser um crente melhor do que você foi ontem, queridos. Você precisa amar mais a Deus hoje do que quando você se converteu. Mais uma vez, não, primeiro amor não é coisa de novo convertido, primeiro amor é coisa para você que já está há muitos anos convertido. Você deveria amar mais a Deus, crescer mais sobre Deus, conhecer, discipular as pessoas. Você deveria ser capaz de levar alguém a Cristo. Você deveria ser capaz hoje de discipular alguém, de ensinar eles a guardar tudo que o Senhor nos ordenou. Mas por que não somos capazes? Porque nós somos só ouvintes e não praticantes. Dói, né? Dói. Mas é a verdade, queridos. Levar as pessoas, discipular as pessoas, não é trabalho só de pastor e presbítero dessa igreja.
Você como crente deve ter a disposição de praticar. E praticando é ensinar as outras pessoas também tudo que Deus tem vos ensinado. Mude, queridos. Mude. Ouça a palavra. Tire aquilo que impede você de receber a palavra. Mas pratique a palavra. Pratique a palavra. Pratique a palavra. Parece óbvio, mas não é. É trabalhoso. Você se lembra da parábola do semeador? São 4 terras, certo? 4 corações. 3 corações não produzem nada. Absolutamente nada. Mas receberam a palavra. Todas elas receberam a palavra. Todas elas. Mas 3 não produziu nada. E aqui produziu 30, 60 e 100. Nem a terra que recebe a palavra produz tanto quanto deveria produzir. E nós achando que somente vindo aos cultos, somente dando as nossas opiniões no grupo familiar, ou participando dos grupos familiares, ou participando de uma comunidade da igreja, nos expondo somente às Escrituras, é suficiente? Não, não é suficiente. Porque se você ouve a palavra, e você sai daqui, realmente, essa palavra falou muito comigo, que bênção a palavra foi hoje, que bênção tem sido essa série de sermões que está sendo pregado na IPE, Deus está falando muito comigo. E aí? Está falando com você? Tá. Está falando? Tá, mas vamos orar mais, vamos ler a Bíblia mais, vamos evangelizar mais, vamos crescer a nossa fé mais, praticando. Se Deus diz que Ele é misericordioso, queridos, viva isso. Alguém pode dizer para você, como Spurgeon disse, né? Alguém pode dizer para você que o mel é doce, mas se você não provar do mel, você vai ficar só repetindo que o mel é doce. Aí o dia que você pôr o mel na boca, você vai falar assim, quem falou comigo que o mel era doce tinha razão. Prove você mesmo. Pratique. Pratique. É verdade. O teste da nossa fé viva é a disposição de receber a palavra de Deus. E aqui eu quero trazer um pensamento, queridos, não é meu, mas o John Piper recentemente fez um mini vídeo comunicando uma verdade muito profunda. Cristo Jesus morreu numa cruz não só para nos salvar, sabia disso? Eu fiquei de orelha em pé, falei assim, deixa eu ver o que vai acontecer aqui, né? Doido para falar contra o John Piper. Calma, escuta. Deixa o pastor terminar de pregar, né? O que ele quis dizer? Jesus morreu na cruz para nos salvar, é verdade, mas não só para isso. Porque senão, aquele que aceitasse Jesus, desaparecia aqui e aparecia na glória. Porque ele tem um propósito de vida e de testemunho para você aqui nessa terra. É por isso que você não foi embora ainda. É por isso que a sua senha não foi chamada. É por isso que você está vivo. É por isso que você está acordando todos os dias de manhã. É para você demonstrar a este mundo a salvação que existe em Cristo Jesus. É para você testemunhar neste mundo toda a palavra de Deus, tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou, porque ir por todo mundo e pregar o Evangelho não é só ir pregar o Evangelho, mas é ensinar as pessoas a guardar tudo que o Senhor Jesus nos ensinou. Se você está aqui hoje ainda, queridos, você não pode ser só um ouvinte, você precisa ser um praticante, porque esse é um propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida como a igreja, porque se não fosse, nós já estaríamos na glória com Ele agora.
Você precisa testemunhar Jesus e a sua palavra aqui na terra. Você precisa testemunhar aquilo que você ouve e aprende sobre Ele nessa terra. Você não tem escolha. Ou você vive praticando, ou você vai viver enganado. Achando que é um bom crente. Achando que está vivendo a vontade de Deus. E no final das contas você está do outro lado da rodovia e Deus queria que você estivesse do lado de cá. Não tem meio termo. É 880. Não tem jeitinho brasileiro, não. Não tem. Ou você ouve e obedece, ou você vai viver no engano. Uma palavra, uma igreja praticante, queridos, é uma igreja que tem a disposição. Ela é pronta para ouvir a palavra. Ela é pronta. Ela quer receber. Ela quer ouvir mais sobre Deus. Uma igreja praticante que adora a Deus é uma igreja disposta a abrir mão de pecados, colocar de lado aquilo que vai impedir de chegar no objetivo. Mas uma igreja praticante é uma igreja que pratica. É uma igreja que pratica. O que Deus tem te ensinado, queridos? O que você tem aprendido? Talvez você tenha vivido o que você tem vivido, porque não está exercendo a sua fé. Talvez você não cresceu o tanto que você pode crescer espiritualmente e deve crescer espiritualmente, é porque você ouve uma pregação, diz que bênção, me enxerguei, carapuço serviu para mim, mas você não faz nada mais do que reconhecer do que essa palavra era para você. Quando Deus falar, lute pela sua família, lute, ore, jejue, pregue. Quando Deus falar prega, prega. Quando Deus falar evangeliza, evangeliza. Quando Deus falar faz isso, seja um homem na sua casa, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, então ame. Esposa, submeta ao seu marido como a igreja é submissa ao Senhor, então submeta. Tenha disposição e obediência. Não é fácil. Não é fácil. Nem para pastor é fácil? Não é não, né? Não é não. Talvez até mais difícil. É para todos nós. É para todos nós. Precisamos praticar. Por isso, queridos, eu quero fazer, não um apelo para você aceitar Jesus nessa noite, mas eu quero fazer um apelo para você. Se você está ouvindo a palavra de Deus, não endureça o seu coração. Não rejeite a palavra. Não é amanhã que você precisa tomar uma atitude. Não é amanhã. Não é daqui a pouco. É agora que você precisa tomar uma atitude. É agora que você precisa se arrepender. Talvez você está vivendo uma crise de fé, porque todos esses anos você só tem ouvido e não tem obedecido. Mas toma uma decisão hoje. Não quero ser mais um ouvinte somente. Eu quero ser um praticante. Eu quero obedecer. Porque aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, ele não é só ouvinte. Ele guarda, ele pratica, ele vive. Por isso, toma uma posição. Se você vem a essa igreja e não tomou um partido de Jesus, não espere mais. Entregue sua vida para Jesus. Talvez você só visite aqui. Talvez você venha só acompanhar alguém. Não endureça seu coração. Ouça a palavra. Tire aquilo que o impede
de ouvir ainda mais, de receber, de acolher, de fazer com que essa palavra é a palavra do meu Pai para o meu coração. E obedeça. E obedeça, queridos. Feche os seus olhos. Faça essa oração. Quero chamar o ministério de louvor aqui. Mas não endureça, queridos. Eu quero fazer esse apelo para o seu coração. Chega só de ouvir. Pastor, mas como é que eu vou fazer? Eu sou fraco. Eu sei que você é fraco, eu também sou. Mas como é que eu vou fazer? Eu não sei se eu vou conseguir, eu também não sei. Mas Deus tem me dado graça. Tem dado graça aos homens, às mulheres, que os crentes de hoje para perseverar. Isso não é minha obra, isso é obra do Espírito Santo, isso é trabalho de Deus. Então você precisa só se lançar diante dele. Se você tem vivido uma vida que tem ouvido a palavra, mas isso não enche mais seu coração, você não tem mais alegria, você vem no culto porque tem que vir, né, no culto, não tem jeito. Se arrependa agora, queridos. Tire. Não tenta fazer a síndrome do marido, não. Tira as camisas de cima. Pega o certo e acolhe. Ora aí, queridos. Feche seus olhos. Se derrame diante do Senhor agora. Coloque sua vida. Pai bendito, a sua palavra nos diz que nós precisamos ser ou estarmos prontos, em primeiro lugar, a ouvir a sua palavra, tardio em falar, tardio em irar, Deus. Achar ruim, se rebelar, porque a nossa ira, a nossa disposição natural, não opera a justiça do Senhor. Se tem alguém nessa noite, Deus, frio espiritualmente, eu oro a Ti nesse momento. Esquenta. Reaviva. Traz a disposição agora em nome de Jesus. Pai querido, que essa pessoa tenha à disposição, dê ela ouvidos, para que ouvindo a sua palavra seja mais sedenta e queira ainda mais se expor. Aqueles, ó Deus, que têm vivido uma confusão, eles querem ser crentes, mas não querem abandonar o pecado. Eles querem pertencer à igreja, mas não querem abandonar o pecado. Eles querem acolher a sua palavra, mas não querem abandonar o pecado. Eu oro por esses agora também, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo visite esses corações e o ajude a despojar, a retirar, a colocar de lado isso que impede ele de receber a sua palavra, de viver de forma plena, de viver sem a culpa pesando na mente, sem a culpa pesando no coração. Mas eu oro também por aqueles, ó Deus, que são surdos espiritualmente, que ouvem a sua palavra, assim como muitas das vezes eu ouço a sua palavra e não a pratico. Que o Senhor venha nos perdoando, mas mais do que isso, nos dando a disposição, Deus, de sermos santos como o Senhor é, de chegarmos à perfeição, como o Senhor nos diz, sede perfeitos, como eu sou perfeito. Eu sei que nós teremos dificuldades, mas se esse é o padrão que o Senhor requer de nós, Deus, eu não vou usar mais a minha desculpa da minha natureza. Eu estou nas suas mãos, e eu quero colocar essa igreja nas suas mãos, que nós possamos obedecê-lo e exaltá-lo como o Senhor merece. Uma igreja de 42 anos é uma igreja que adora, mas é uma igreja sedenta. Nós queremos, ó Deus, chegar no 43 anos, 45, 46, quantos anos o Senhor permitir, mas sendo uma igreja mais viva, uma igreja mais bem consolidada na palavra, uma igreja bem mais fundamentada, uma igreja que pratica bem mais
sobre aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus. Age no nosso meio, para louvor e glória do teu nome. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Vamos ficar de pé para a gente